Eu expulsei meu marido da própria casa depois que ele me pegou traindo e, em seguida, convidei meu amante para se mudar para lá. Ainda disse à família dele que deveriam ficar felizes porque as crianças continuavam tendo uma figura paterna. Aqui está o que aconteceu. Meu marido e eu estávamos casados há 8 anos e temos 2 filhos. Há cerca de 6 meses comecei a me envolver com alguém da minha aula de yoga. Meu marido trabalha longas horas na construção civil e eu me sentia sozinha. Esse outro homem realmente me escutava e me fazia sentir especial de novo. Na última terça-feira meu marido voltou mais cedo do trabalho, porque estava com gripe. Ele foi direto para o nosso quarto e me encontrou com o cara da yoga. Meu marido ficou parado por 1 minuto e então disse: "Saiam da minha casa." Os dois. Eu disse que ele precisava se acalmar e pensar nas crianças. Ele respondeu: "Eu estou pensando nas crianças. Elas não precisam ver isso." Então, ele fez uma mala e foi para a casa do irmão. Mas aqui está a questão, eu não tinha terminado. Liguei para o cara da yoga naquela mesma noite e perguntei se ele queria se mudar temporariamente. Ele aceitou. No dia seguinte, troquei as fechaduras. Quando meu marido voltou 2 dias depois para pegar mais roupas, não conseguiu entrar. Ele começou a bater na porta e a gritar que a casa também era dele e que o nome dele estava na hipoteca. Eu disse pela porta que precisava de espaço para pensar e que as crianças já estavam acostumadas à nova rotina. A mãe dele me ligou aos gritos, dizendo que eu não podia expulsá-lo da própria casa. Expliquei que as crianças precisavam de estabilidade e que o cara da yoga era, na verdade, muito bom com elas. Disse que ela deveria ficar feliz porque ainda havia uma figura paterna por perto, em vez do pai delas as abandonar. Ela desligou na minha cara. Ontem, meu marido apareceu com um advogado. Aparentemente, eu não posso simplesmente trocar as fechaduras e expulsá-lo, mesmo que ele tenha sido emocionalmente ausente por meses. O advogado falou algo sobre direitos de propriedade. Meu amante acha que eu deveria ter lidado com isso de outra forma, mas está me apoiando. Minha irmã diz que estou protegendo meus filhos de uma situação instável. Já a família do meu marido continua me mandando mensagens, me chamando de coisas horríveis. Mas eles não entendem o quanto eu estava sozinha, ou o quanto o filho deles me negligenciou por anos. Eu sou mesmo a vilã por colocar as necessidades dos meus filhos em primeiro lugar? As coisas pioraram depois da visita do advogado. Meu marido entrou com uma tal moção de emergência, e agora tenho que comparecer ao tribunal na próxima semana. O irmão dele fica passando de carro em frente à casa e tirando fotos, o que é assustador. E o cara da yoga, bem, ele começou a mostrar quem realmente é. O primeiro sinal de alerta foi quando reclamou que minha filha de 8 anos fazia muitas perguntas durante o jantar. Ele disse que crianças deviam comer em silêncio e não interromper conversas de adultos. Minha filha estava apenas animada com um projeto da escola, mas ele revirou os olhos e disse para ela terminar a comida sem falar. Senti um nó no estômago vendo aquilo. Depois, ontem, ele teve a cara de pau de sugerir que eu pedisse pensão ao meu marido, já que ele me devia por todos aqueles anos de negligência. Quando apontei que eu era a culpada por ter traído, ele disse que isso era apenas um sintoma do verdadeiro problema. Meu marido não supria minhas necessidades emocionais. O jeito que ele falou me deixou com nojo. Mas o verdadeiro choque aconteceu hoje de manhã. Eu estava no banho quando ouvi minha filha chorando. Ao sair, encontrei-a sentada na cama abraçada ao elefante de pelúcia dela. Descobri que o cara da yoga disse que ela era grande demais para ter bichos de pelúcia e tentou jogar fora. Ela tem 8 anos. Eu simplesmente surtei. Disse a ele que não tinha nenhum direito de educar meus filhos e que se não gostava de como eles agiam, podia ir embora. Ele disse que eu estava sendo irracional e que só queria ajudá-los a amadurecer. Amadurecer. Eles perderam o pai há 2 semanas, por causa das minhas escolhas, e agora esse homem quer jogar fora os objetos que trazem conforto a eles. Foi então que ele disse algo que me gelou o sangue. Olhou nos meus olhos e falou: "Sabe, o advogado do seu marido pode usar essa situação contra você no processo de custódia. Talvez você devesse pensar de que lado realmente está." Não foi um conselho, foi uma ameaça. Percebi que esse homem estava me manipulando desde o início. As aulas de yoga, a atenção, o jeito como ele ouvia todas as minhas queixas sobre meu casamento. Ele estava coletando informações. Agora está morando na minha casa, assustando meus filhos e basicamente me chantageando para ficar. Minha irmã veio hoje à noite depois que liguei chorando. Ela olhou a situação e disse o que eu estava com medo de admitir. Esse homem é perigoso. Não fisicamente, mas de uma forma manipuladora que me dá arrepios. Ela disse que eu preciso tirá-lo daqui antes que faça algo pior. O problema é que eu não sei como. Ele não está no contrato de aluguel, mas já recebe correspondência no endereço. Ele sabe sobre o processo judicial. Ele sabe que eu troquei as fechaduras contra meu marido. E tem fotos das crianças no celular tiradas sem pedir. Quando eu penso em tudo assim, colocado dessa forma, eu me sinto enjoada. Meu marido me mandou mensagem hoje perguntando se as crianças estavam bem. Só isso. Sem raiva, sem acusações, apenas querendo saber delas. Eu quis contar tudo, mas tenho medo do que o cara da yoga pode fazer se eu entrar em contato. Ele anda vigiando meu uso do celular e perguntando com quem eu estou falando. Não consigo parar de pensar na imagem da minha filha abraçando o elefante de pelúcia, tentando não chorar enquanto esse homem dizia que ela era infantil demais.
Meu filho tem tido pesadelos e feito xixi na cama desde que o pai saiu de casa. Essas eram as crianças que eu supostamente estava protegendo quando tive um caso e expulsei o pai delas. A casa já não parece certa. Todas as manhãs eu acordo ao lado de alguém que ameaçou a minha situação de custódia. Todas as noites eu o vejo julgar meus filhos por agirem como crianças. Essa não é a história de amor intensa que eu pensei que estava vivendo. É um pesadelo que eu mesma criei. A mãe do meu marido ligou de novo, mas dessa vez não gritou. Só disse: esses bebês precisam do pai deles. Por favor, pense no que você está fazendo com eles. Depois desligou. Eu fiquei no carro no estacionamento do mercado, chorando por 20 minutos. Eu sei que errei. Sei que destruí meu casamento por alguém que acabou me usando. Sei que meus filhos estão sofrendo porque eu fui egoísta e carente. E agora estou presa a um homem que me assusta e não sei como consertar nada disso. A audiência no tribunal é daqui a 5 dias. Meu marido quer a guarda. O advogado dele vai me destruir por adultério, por ter trocado as fechaduras e por ter colocado um estranho dentro de casa com os filhos dele. E sinceramente, talvez ele devesse mesmo ficar com eles. Talvez eles estejam mais seguros com ele do que comigo e meu péssimo julgamento. Como foi que tentar me proteger da solidão acabou virando colocar meus filhos em perigo? Eu consegui tirar o cara da yoga daqui, mas isso me custou tudo. A audiência é amanhã, e o advogado do meu marido tem fotos do que aconteceu quando tentei expulsá-lo. Tudo começou quando minha irmã voltou com o marido para me ajudar a enfrentá-lo. Eu tinha reunido coragem para dizer que ele precisava sair imediatamente. Mas quando chegamos, ele estava sentado à mesa da cozinha com capturas de tela impressas das minhas mensagens para ele. Cada uma delas, reclamando do meu marido, o chamando de entediante, dizendo que as crianças estariam melhores sem o pai por perto o tempo todo. Ele levantou os olhos para mim e sorriu. Precisamos conversar sobre o nosso arranjo. O marido da minha irmã deu um passo à frente, mas o cara da yoga ergueu o celular. Eu não faria isso. Tenho vídeos das crianças também, chorando, tendo crises, fazendo xixi na cama. Um juiz poderia achar interessante ver como esse ambiente ficou instável desde que o pai dela saiu. Foi aí que percebi. Ele vinha documentando tudo. Cada discussão, cada vez que eu perdia a paciência, cada momento que me fazia parecer uma mãe incapaz. Ele estava montando um caso contra mim enquanto fingia me confortar. Minha irmã apertou meu braço e disse: liga para a polícia agora. Mas ele apenas riu. E vai dizer o quê? Que o homem que você convidou para morar aqui não quer sair? O homem a quem você deu as chaves? O homem que você apresentou aos seus filhos como o novo pai deles? Então recostou-se na cadeira e completou: acho que o advogado do seu marido adoraria ouvir sobre essa ligação. As horas seguintes foram as piores da minha vida. Ele disse que só sairia se eu pagasse $5.000 por despesas de mudança e danos emocionais. Quando respondi que não tinha esse dinheiro, sugeriu que eu pedisse ao meu marido, o mesmo que eu tinha trancado para fora de casa. Meu cunhado perdeu a paciência e o agarrou pela camisa. Foi quando o cara da yoga começou a gritar sobre estar sendo agredido e sacou o celular para gravar. Minha irmã gritava para o marido soltar, as crianças desceram chorando por causa da confusão, e o cara da yoga continuava filmando tudo. No fim, eu acabei lhe passando um cheque de $3.000 só para que fosse embora. Era quase todo o meu fundo de emergência, mas eu estava desesperada. Ele fez as malas, me beijou na bochecha como se nada tivesse acontecido e ainda disse à minha filha: seja boazinha para a mamãe. Depois saiu, mas não apagou nada. No dia seguinte, recebi uma mensagem com o link do Google Drive contendo todas as fotos, vídeos e prints que ele tinha coletado. O texto dizia apenas: caso você esteja se perguntando. Liguei para o meu marido chorando. Contei tudo, como me senti presa às ameaças, o dinheiro que paguei para ele ir embora. Eu esperava que ele desligasse na minha cara, mas ele só ouviu. Quando terminei, ele perguntou: as crianças estão seguras agora? Eu disse que sim. Ele respondeu que estaria aqui em 1 hora. Ele chegou com o irmão e me ajudou a trocar as fechaduras de novo. Não me deu sermão, não me xingou. Apenas garantiu que a casa estava segura e ficou com as crianças enquanto eu desmoronava no sofá. Minha filha subiu no colo dele e disse que sentia a falta dele. Meu filho perguntou se o papai ia ficar em casa agora. Meu marido olhou para mim por cima das cabeças deles e disse: a gente resolve isso depois da audiência amanhã. Agora eles precisam de estabilidade. Ele ficou no quarto de hóspedes naquela noite. Eu podia ouvi-lo falando baixinho com as crianças, lendo histórias para dormir, sendo o pai que eu convenci a mim mesma de que eles não precisavam. O pai que eu afastei porque fui egoísta e entediada. Nesta manhã, o advogado do meu marido me ligou. Aparentemente, o cara da yoga já havia entrado em contato com eles, oferecendo-se para testemunhar sobre meu ambiente doméstico instável e minhas decisões questionáveis como mãe. Em troca, queria imunidade contra qualquer acusação de assédio. O advogado do meu marido também me contou algo que me fez querer vomitar. O nome dele nem sequer era o que dizia. O verdadeiro nome era Marcos, e ele tinha 2 acusações anteriores de violência doméstica. O estúdio de yoga não tinha nenhum registro de que ele tivesse frequentado aulas lá. Ele estava me observando, seguindo minha rotina e planejando tudo desde o começo. Com o resto das minhas economias, contratei uma investigadora particular. Ela descobriu que Marcos já tinha feito isso antes.
3 outras mulheres, todas casadas, todas com filhos, passando por crises conjugais. Ele encontrava esposas solitárias, seduzia, se mudava para a casa delas e depois as chantageava. Uma dessas mulheres chegou a pagar $15 mil antes que o marido descobrisse e abrisse um processo. A investigadora disse que provavelmente ele me escolheu porque meu marido tem um bom emprego e possui imóveis. Acredita que ele planejava nos extorquir por muito mais dinheiro ao longo do tempo. Meu marido já sabe de tudo agora. O advogado dele está falando sobre abrir um processo criminal contra Marcos por extorsão. Mas isso não apaga o que eu fiz. Eu ainda traí. Ainda expulsei meu marido da própria casa. Ainda trouxe um estranho perigoso para conviver com os meus filhos. Amanhã, o juiz vai decidir se eu fico com as crianças ou se elas passam a viver em tempo integral com o pai. Meu marido diz que não quer tirá-las de mim completamente, apenas garantir que estejam protegidas. Mas depois de tudo que eu as fiz passar, talvez realmente estivessem mais seguras com ele. Eu não consigo parar de pensar na minha filha agarrada ao elefante de pelúcia, tentando não chorar enquanto Marcos dizia que ela precisava crescer. No meu filho fazendo xixi na cama porque o mundo dele virou de cabeça para baixo pelas minhas escolhas. No meu marido perguntando primeiro se as crianças estavam seguras antes de querer saber qualquer coisa sobre mim. Eu destruí minha família por um predador que me usava desde o primeiro dia. Mesmo que eu não perca a guarda completamente, como vou me perdoar por isso? O tribunal foi um desastre, mas não do jeito que eu esperava. O juiz deu a guarda principal ao meu marido, o que eu já sabia que aconteceria. Mas então Marcos apareceu na porta do tribunal com um repórter. Ele havia procurado a imprensa local, falando sobre esposas predatórias que usam o sistema judicial de família contra pais amorosos. O repórter o entrevistou ali mesmo, nos degraus, enquanto eu ainda preenchia papéis dentro. Marcos se fez de vítima com perfeição. Disse que eu o seduzi para longe da família dele, e depois o expulsei ilegalmente quando me cansei. O advogado do meu marido soube daquilo e nos tirou pela saída dos fundos. Mas o estrago já estava feito. À noite, a história estava online. O rosto de Marcos borrado, o meu totalmente exposto. A manchete dizia: mãe local perde a guarda após amante se pronunciar. O artigo me pintava como uma destruidora de lares em série. Marcos disse que eu o perseguia agressivamente por meses, que falava mal do meu marido o tempo todo e o chamava de pai ausente. Disse que eu havia prometido deixar meu marido por ele e depois mudei de ideia quando meu marido ameaçou pedir o divórcio. Nada disso era verdade, mas soava convincente. Especialmente a parte em que ele afirmou que eu usava meus filhos como peças de manipulação entre os dois homens. A sessão de comentários foi brutal. Pessoas me chamando de todos os nomes possíveis, dizendo que eu merecia perder meus filhos. O pior foi que a princípio meu marido acreditou nele. Naquela noite, quando veio buscar as crianças para a primeira noite na casa dele, quase não olhou para mim. Quando tentei explicar que Marcos estava mentindo, ele disse que precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Mas aí, minha filha de 8 anos disse algo que mudou tudo. Enquanto arrumava a mochila para ir para a casa do papai, comentou sobre o homem mau que tentou jogar fora o elefante dela. Meu marido perguntou que homem mau, e ela descreveu Marcos com perfeição, até a pinta no queixo. Ela disse que Marcos havia falado que o papai não a amava mais e que foi por isso que ele tinha ido embora. Que mamãe precisava de um novo marido porque papai era entediante demais. Meu filho confirmou, dizendo que Marcos o fez ficar de castigo de frente para a parede só porque perguntou quando o papai ia voltar. O rosto do meu marido ficou branco. Ele se ajoelhou e perguntou com muito cuidado o que mais Marcos havia dito. As coisas que saíram da boca das crianças me deixaram enjoada. Marcos vinha envenenando eles contra o pai desde o início, dizendo que o papai tinha ido embora porque não queria mais viver com filhos. Meu marido me olhou com algo que eu não via há meses. Não era exatamente perdão, mas compreensão. Ele disse: a gente precisa consertar isso. Foi então que o advogado dele ligou com uma notícia que mudou tudo. O investigador particular havia encontrado a ex-esposa de Marcos. Ela estava disposta a testemunhar que ele tinha feito exatamente a mesma coisa com a família dela 3 anos antes. Seduziu-a, mudou-se para a casa dela, colocou os filhos contra o pai e quando ela tentou deixá-lo, vendeu a história para a mídia local. Mas aqui vem a parte mais chocante. O verdadeiro nome de Marcos nem sequer é Marcos. É David Kern, e ele tem mandados de prisão em 2 estados por fraude e extorsão. O negócio do estúdio de yoga era apenas uma das muitas identidades falsas que ele usava para atrair mulheres vulneráveis. O advogado do meu marido entrou com uma moção para reabrir o caso de custódia com base nas novas evidências de manipulação e abuso infantil. Mas a notícia já estava se espalhando pelas redes sociais. Meus vizinhos desviavam de mim quando eu ia até a caixa de correio. Os pais da escola dos meus filhos cochichavam quando me viam. Minha irmã descobriu que 3 colegas de trabalho tinham visto o artigo. Uma delas, a Janete da contabilidade, chegou a me perguntar se era verdade que eu estava traindo meu marido havia anos. Como se eu fosse algum tipo de adúltera em série, em vez de alguém que foi manipulada por um golpista profissional. A parte mais difícil é ver como isso afetou meus filhos. Meu filho me perguntou ontem se o homem do noticiário era o motivo de o papai ter que sair de casa. Minha filha queria saber se ela também ia aparecer na TV. Eles não entendem porque estranhos na internet estão falando coisas horríveis sobre a mãe deles. Meu marido tem sido incrível durante tudo isso. Ele contratou uma empresa de gestão de reputação para tentar tirar o artigo do ar.
Tem levado as crianças à terapia para ajudá-las a lidar com o que Marcos fez com elas. Ele até enfrentou a própria mãe quando ela disse que talvez a exposição me ensinasse uma lição sobre manter meus votos matrimoniais. Mas o estrago parece permanente. Mesmo quando provamos que Marcos é uma fraude, mesmo quando suas mentiras forem expostas, eu ainda serei a mulher que traiu o marido e perdeu a custódia dos filhos. Essa história vai me perseguir para sempre. E o pior é que por baixo de toda a manipulação e das mentiras de Marcos, a verdade central continua a mesma: eu realmente traí. Eu realmente expulsei meu marido. Eu realmente escolhi a minha própria solidão em vez da estabilidade da minha família. Marcos pode ter explorado isso, mas não foi ele quem criou. Meu marido diz: a gente pode superar isso se você quiser tentar terapia de casal. Mas como reconstruir a confiança quando o mundo inteiro acha que você é um monstro? Marcos foi preso 6 semanas depois, mas isso mal apareceu no noticiário local. Descobriu-se que ele estava aplicando o mesmo golpe no condado vizinho enquanto nosso processo ainda acontecia. Mas a mulher de lá foi mais esperta do que eu. Gravou tudo e foi direto à polícia em vez de pagar para ele sumir. Quando revistaram o apartamento dele, encontraram arquivos sobre 12 mulheres diferentes. Fotos, prints de mensagens, informações financeiras, até cópias de chaves de casas. Eu era apenas mais um caso no sistema de arquivamento dele, rotulada como mãe suburbana, marido com alto patrimônio, problemas conjugais exploráveis. O detetive que me ligou disse que eu tive sorte. A maioria das vítimas perdeu muito mais dinheiro, e algumas tiveram os filhos instruídos a mentir sobre abusos que nunca aconteceram. Ele vinha aperfeiçoando esse golpe há anos, mudando de estado em estado, sempre um passo à frente da lei. Meu marido e eu assistimos juntos, no laptop dele, as imagens da prisão. Ver Marcos algemado deveria ter parecido justiça, mas o que eu senti foi vazio. Todo o estrago causado à minha família, e provavelmente ele já estava planejando a próxima vítima de dentro da cela. A parte mais difícil foi explicar às crianças por que o homem que morou em nossa casa estava no noticiário sendo preso. Meu filho perguntou se Marcos era um cara mau, e eu não soube o que responder. Ele não era um vilão de desenho animado. Era apenas alguém que via pessoas quebradas e as destruía ainda mais para benefício próprio. Meu marido entrou com pedido para modificar o acordo de custódia de volta para compartilhada. A juíza concordou depois de revisar todas as evidências da manipulação de Marcos, mas deixou claro que essa era uma concessão única. Qualquer incidente futuro, e eu os perderia permanentemente. Começamos a terapia de casal como meu marido sugeriu. A terapeuta nos fez escrever cartas um para o outro sobre o que tínhamos perdido. A minha tinha 12 páginas de desculpas e arrependimento. A dele tinha 2 frases: perdi minha confiança em você e a fé de que nossa família estava segura. Não sei se posso recuperar nenhuma das 2. Mas ele está tentando. Todos nós estamos. Tive que pedir demissão porque a notícia tornou impossível trabalhar com clientes. Muita gente me reconhecia como aquela mulher que teve um caso e perdeu os filhos. A empresa de construção do meu marido começou a receber ligações anônimas perguntando se contratava gente com histórico sujo na família. Estamos vendendo a casa. Muitas memórias ruins. E Marcos esteve lá dentro, tirando fotos de tudo. Minha filha ainda verifica o quarto à procura de câmeras antes de dormir. Meu filho se recusa a dormir sozinho e voltou a fazer xixi na cama desde que a prisão apareceu no noticiário. O novo lugar é menor, mas é nosso. Sem estúdios de yoga por perto. Sem vizinhos que tenham lido sobre nossa história online. Meu marido diz que precisamos de um recomeço, em um lugar onde as pessoas não conheçam nossa vida. Eu penso no Marcos todos os dias. Não porque eu sinta falta dele, mas porque ainda não consigo acreditar em como ele me enganou tão completamente. Cada conversa que tivemos era calculada. Cada vez que ele me ouvia reclamar do meu casamento, na verdade estava juntando munição. Até o jeito que ele me tocava provavelmente era algo aprendido com outras vítimas. A terapeuta diz que preciso me perdoar por ter sido humana o suficiente para cair nisso. Mas aí está o problema. Eu não fui apenas humana. Eu fui egoísta, entediada e disposta a explodir minha família inteira só porque me sentia negligenciada. Marcos não criou esses sentimentos. Ele apenas os explorou. Meu marido dorme no quarto de hóspedes na maioria das noites. Ele diz que precisa de tempo, mas eu sei o que vejo nos olhos dele quando me encara. Não é mais ódio, o que já é alguma coisa, mas também não é amor. É o olhar que se dá a alguém que te decepcionou tão profundamente que você já não tem certeza de quem aquela pessoa realmente é. As crianças estão melhor na terapia. Já pararam de perguntar quando as coisas vão voltar ao normal, porque acho que entenderam que isso é o normal agora. Pais divorciados que ainda moram na mesma casa e tentam ser civilizados pelo bem de todos. Às vezes, pego meu marido me observando quando acha que não percebo. Como se estivesse tentando descobrir se a mulher com quem se casou ainda existe em algum lugar, por baixo de todo o estrago que eu causei. Eu também me pergunto isso. Marcos se declarou culpado de várias acusações de fraude. Vai cumprir talvez 3 anos se comportar na prisão. Depois vai sair e encontrar novas vítimas, porque é isso que pessoas como ele fazem. Elas seguem em frente, enquanto as famílias que destroem passam décadas tentando juntar os pedaços. Eu costumava achar que o pior da traição era a quebra de confiança. Mas não é. O pior é perceber que a pessoa que você achava ser já não existe. E que a pessoa que você realmente é alguém que você nunca quis conhecer. Mesmo assim, estamos tentando. Todos nós. Porque o que mais dá pra fazer quando você destruiu tudo, mas ainda precisa viver nos escombros?